Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então estamos seguindo aqui no estudo da Lei 8.112 de 1990, o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. E neste vídeo vamos abordar o tema vacância, tá ok? Então vem comigo no slide. A vacância, ela ocorre quando o cargo público ele é desocupado, ou seja, esse cargo é deixado vago, tá ok? Então, vacância ocorre quando o cargo público é desocupado ou deixado vago. A Lei 8.112, ela prevê uma série de hipóteses de vacância. São elas a exoneração, a demissão, a posse em outro cargo inacumulável, a readaptação, a aposentadoria, a promoção e, por fim, o falecimento. Então, em todas essas hipóteses aqui, um cargo público que anteriormente era preenchido, ele ficará vago. Então, o servidor ele deixará de ocupar um determinado cargo público e esse cargo, consequentemente, ficará vago. Reparem aqui, pessoal, que em alguns casos a vacância do cargo ela necessariamente implicará o provimento, ou seja, a ocupação de um novo cargo. Isso ele ocorre nessas hipóteses aqui, na promoção, na readaptação e também na posse em outro cargo inacumulável. Por exemplo, ao ser promovido, o servidor ele ocupa um novo cargo de nível superior na carreira e torna aquele antigo cargo que ele ocupava, um cargo inferior na carreira, esse cargo fica vago. Da mesma forma aqui na readaptação, o servidor que sofre lá uma incapacidade física ou mental, ele deixa de ocupar aquele cargo que é incompatível com essa limitação e passa a ocupar um novo cargo, esse sim compatível com a limitação sofrida. Então, ao mesmo tempo em que a vacância, em que ocorre a vacância de um cargo, ocorre também simultaneamente o provimento de um novo cargo. Isso ocorre nessas três hipóteses: readaptação, promoção e posse em outro cargo inacumulável. Em todas as demais hipóteses de vacância, não haverá provimento de novo cargo, tá ok? Então, em todas as outras hipóteses, por exemplo, na exoneração, na demissão, na aposentadoria e no falecimento, não haverá provimento de um novo cargo. Então, nos slides seguintes, nós vamos abordar essas três hipóteses aqui de vacância, essas três primeiras hipóteses, que são as mais interessantes, as que possuem mais detalhes a serem explorados. Vamos iniciar falando a respeito da exoneração. Então, a exoneração, o servidor ele pode ser exonerado tanto de um cargo efetivo como de um cargo em comissão. A exoneração de cargo efetivo, ela pode ocorrer a pedido ou de ofício. A exoneração a pedido é quando o servidor ele faz lá um requerimento: eu não quero mais ser servidor, eu quero deixar o serviço ativo, então eu faço um requerimento de exoneração. Existem aqui duas situações, porém, em que esse pedido do servidor ele não será imediatamente atendido. A primeira situação é no caso de o servidor estar respondendo a um processo administrativo disciplinar. Então, nesse caso, o servidor ele só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e após o cumprimento da penalidade, caso essa penalidade venha a ser aplicada. Então, o servidor que estiver respondendo à PAD, ele não será imediatamente exonerado, mesmo que ele faça o pedido. A segunda hipótese é aquele servidor que ele é beneficiado com um afastamento para estudar no exterior. A Lei 8.112 ela prevê que o servidor que é beneficiado com esse afastamento, quando ele retornar, ele deve permanecer determinado período no serviço ativo, aplicando aqueles conhecimentos adquiridos no seu curso que ele fez lá no exterior. Então, se durante esse período o servidor requerer solicitar a exoneração, ela também não será
concedida, tá ok? Então, ele deve cumprir aquele tempo mínimo e só a partir de então a administração irá deferir o seu pedido de exoneração. Já a exoneração do cargo efetivo que ocorre de ofício, ou seja, independentemente da vontade do servidor, ela ocorre primeiro quando esse servidor ele não satisfaz as condições do estágio probatório. Então, o servidor ele é aprovado em concurso público, toma posse num cargo efetivo, porém, ele não satisfaz as condições para o exercício do cargo, ele não passa nas avaliações do estágio probatório. Então, ele será exonerado de ofício pela administração. A segunda hipótese é quando o servidor ele toma posse e ele não entra em exercício naquele prazo estabelecido, naquele prazo de 15 dias improrrogáveis estabelecidos lá na Lei 8.112. Nesse caso, então, o servidor ele não entrar em exercício, ele também será exonerado de ofício pela administração. Já a exoneração de cargo em comissão, lembrando que cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e de livre exoneração, então ela pode ocorrer a pedido. Então, o servidor pode solicitar à autoridade que o nomeou a exoneração e também a juízo da autoridade competente. Então, cargo em comissão, cargo de livre nomeação e de livre exoneração, a autoridade competente ela pode escolher ao seu bel juízo o momento em que irá exonerar aquele servidor ocupante do cargo em comissão. Existem também outras hipóteses em que o servidor ele poderá ser exonerado do cargo. Listamos aqui 4 delas. A primeira, quando for extinto o cargo ocupado por servidor não estável. Então, o servidor ele não estável, ele ocupa determinado cargo na administração e aquele cargo é extinto. Então, se o servidor for não estável, ele será exonerado do cargo. A segunda hipótese, pode também ocorrer a exoneração do servidor não estável que esteja ocupando o cargo, que deva ser provido mediante reintegração de outro servidor anteriormente demitido de forma ilegal. Então, o servidor está ocupando determinado cargo e aquele cargo anteriormente era ocupado por um servidor que foi demitido. E esse servidor demitido, ele consegue obter, por exemplo, uma decisão judicial provando que aquela sua demissão foi uma demissão ilegal. Então, ele será reintegrado àquele cargo. E o servidor que está ocupando o cargo, se ele for um servidor não estável, ele também será exonerado do cargo. A próxima hipótese de exoneração é por insuficiência de desempenho. Então, essa é uma hipótese de exoneração do servidor estável, ok? O servidor estável ele pode ser exonerado por insuficiência de desempenho. Está previsto aqui no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. E a última hipótese de exoneração é por excesso de despesa com pessoal, que também é uma outra hipótese de exoneração de servidor estável que está prevista aqui no artigo 169, parágrafo 4 da Constituição Federal. Ok? Vamos falar agora a respeito da demissão. Ao contrário das demais hipóteses de vacância, a demissão é uma sanção disciplinar. Então, a sanção ela se aplica aos servidores de cargos de provimento efetivo que tenham cometido determinadas infrações que são previstas lá na Lei 8.112. Então, se o servidor cometeu aquela determinada infração, vai ser aberto um processo administrativo disciplinar e, como resultado desse processo, a administração poderá demitir o servidor. E, em sendo demitido, ocorrerá a vacância do cargo. O servidor deixará aquele cargo que ele ocupava, aquele cargo ficará vago. E a demissão é uma hipótese de vacância e também uma hipótese de sanção disciplinar. A demissão, repetindo, ela se aplica aos ocupantes de cargos de provimento efetivo. Já no caso de servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ou seja, aquele servidor que não tem vínculo com a administração, que não foi aprovado em concurso público, mas que é nomeado para exercer um cargo em comissão, se ele cometer alguma infração disciplinar, ele não será demitido, ele será destituído, ok? Será destituído. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão não é demitido, é destituído.
Já no caso de servidor inativo, que quando em atividade tenha praticado uma infração punível com demissão, ele terá sua aposentadoria ou disponibilidade cassada. Então, aquele servidor que se aposentou, mas depois que o servidor aposentou, foi aberto um processo em que se verificou que esse servidor, já aposentado, quando ele ainda estava em atividade, ele praticou uma infração que seria punível com demissão. Então, nesse caso, o servidor, ele que já está aposentado, ele terá sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, tá ok? Então, temos aqui 3 situações distintas. Por exemplo, se 2 servidores, um ocupante de cargo efetivo e outro exclusivamente de cargo em comissão, ele pratica um ato, uma infração disciplinar, um ato de improbidade, após o devido processo disciplinar, o servidor efetivo ele será demitido e o servidor comissionado ele será destituído. Eles praticaram a mesma infração, só que um será demitido e o outro será destituído. É apenas uma diferença de nomenclatura. A outra hipótese de vacância é a posse em outro cargo inacumulável. A posse em outro cargo inacumulável importa em vacância do cargo anterior. Então, lembrando que lá na Constituição prevê aquelas hipóteses em que o servidor ele pode ocupar 2 cargos públicos. Se o servidor ele passa num concurso e esse novo cargo ele não se encontra naquelas hipóteses em que é possível acumular, quando ele tomar posse no novo cargo, automaticamente haverá a vacância do cargo anterior. Um detalhe é que o servidor ele não será exonerado do cargo anterior. O que ocorre é a vacância do cargo anterior por motivo de posse em outro cargo inacumulável. Outro detalhe é que a posse em outro cargo inacumulável permite ao servidor levar para o outro cargo alguns direitos. Então, por exemplo, pode ocorrer o aproveitamento do tempo de exercício no cargo anterior para o gozo de férias, para o gozo de licença-capacitação, para a gratificação natalina, e assim também ele poderá levar para o novo cargo eventual vantagem pessoal nominalmente identificada que ele possua. Então, o servidor que toma posse no novo cargo, ele poderá levar consigo alguns desses direitos. São direitos que podem ser levados em decorrência desse tipo de vacância. Vamos ver então algumas questões de prova para consolidar nosso conhecimento. A primeira: a promoção, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável inclui-se entre os fatos que geram a situação de vacância do cargo público. Então, vimos lá que as hipóteses de vacância quais são? A exoneração, a demissão, a promoção, a readaptação, a aposentadoria, a posse em outro cargo inacumulável e o falecimento, tá ok? Então, a questão lista 3 dessas hipóteses, portanto, nossa questão está correta. Segunda questão. A exoneração de servidor público, em consequência de inabilitação em estágio probatório, não configura punição. Então, vimos que a questão está correta. A exoneração ela nunca possui um caráter punitivo. A exoneração nunca possui um caráter punitivo. A exoneração ela é uma hipótese de vacância que pode ser aplicada ao servidor efetivo. A exoneração, como vimos, ela pode ser a pedido ou de ofício. De ofício, quando o servidor ele não for aprovado no estágio ou quando não tem entrado em exercício no prazo. Nenhuma dessas hipóteses a exoneração ela possui o caráter punitivo. Portanto, nossa questão está correta. A última questão, segundo a Lei 8.112, são consideradas formas de provimento e de vacância de cargo público a promoção e a readaptação. Então, a questão está tratando daquelas hipóteses de vacância em que simultaneamente também ocorre o provimento de um novo cargo. Então, está dizendo aqui que a promoção e a readaptação se enquadram nessas hipóteses. Então, a questão está correta. Por quê?
Em ambos os casos, tanto na promoção como na readaptação, ocorre a vacância de um cargo para em seguida haver o provimento de outro. Por exemplo, na promoção, o servidor ele deixa seu cargo para assumir um cargo mais elevado na carreira. Já na readaptação, o servidor que tenha sofrido alguma limitação física ou mental, ele deixa seu cargo original para assumir outro que seja compatível com essa limitação. Ou seja, ao mesmo tempo que ocorre a vacância, ou seja, que um cargo público é deixado vago, simultaneamente um novo cargo é provido, ou seja, um novo cargo é ocupado. Então a questão está correta. Pronto. É isso, pessoal. É isso que tinha para passar para vocês a respeito das hipóteses de vacância prevista na Lei 8.112 de 1990. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.